Veja essa lagarta fofa. Parece que essa coisinha peluda não pode lhe fazer mal, mas apenas um toque e ela se transformará em seu pior pesadelo. O mesmo vale para insetos incomuns, que podem matar até uma girafa, e anfíbios brilhantes com incríveis poderes. Nesse episódio vou falar sobre essas e outras perigosas criaturas que você nunca deve tocar, para seu próprio bem. Há muita coisa para ver. Vamos começar. Lagarta cachorrinho. Muitas pessoas não se importam em tocar uma linda lagarta quando a veem na natureza. Embora muitas delas não pareçam muito bonitas, algumas ainda apresentam uma aparência linda e incomum. Por exemplo, a lagarta cachorrinho, exceto que você não deve tocá-la em qualquer caso, mesmo se você realmente quiser. Esses insetos são fofos, mas a aparência engana. Sob a cobertura fofa da lagarta escondem-se espinhos venenosos. Se uma pessoa tocar nela, ou pior, pegá-la nas mãos e apertar um pouco, a espinha vai se quebrar e entrar na pele, liberando um veneno perigoso. A pessoa sentirá uma dor latejante que se espalhará pelo membro lesionado e pelo corpo como um todo por vários minutos. Mas não para por aí. Seguem-se náuseas, dores nos ossos, suores, dor de cabeça e outros sintomas desagradáveis, que duram de 12 horas a vários dias e, em casos particularmente graves, terminam em choque anafilático e morte. É incrível como esse lindo inseto pode ser perigoso. Dizem que se você tocar em um sapo, você vai ter verruga nas mãos, mas isso não passa de uma lenda. Mas dependendo do sapo, terá sintomas que podem ser fatais. E isso não é uma lenda. Estou falando sobre os sapos de dardo venenoso, uma família de anfíbios que vive na América do Sul. Parecem alienígenas do mundo dos anfíbios. Brilhantes, coloridos e bonitos. Muitas pessoas gostariam de tomá-los nas mãos ou pelo menos tocá-los com os dedos para ter certeza que esses sapos são reais. Mas você não deve fazer isso, porque é a cor brilhante que indica que o sapo é muito venenoso. E quanto mais brilhante, mais venenoso é o anfíbio. Só para você entender, os sapos de dardo venenoso são algumas das criaturas mais venenosas de todo o planeta. Essas criaturas são realmente assustadoras, porque seu veneno não é transmitido por uma mordida ou mesmo pela saliva. Eles liberam seu veneno através da pele, então uma pessoa pode se envenenar seriamente apenas por tocar em um deles. Segundo os cientistas, apenas 1 grama de veneno do sapo venenoso dourado, que é considerado o mais perigoso de toda a família dos sapos venenosos, pode matar 2 elefantes, 10.000 ratos ou 20 pessoas de uma vez. Portanto, é melhor admirar essas belas criaturas à distância e não se aproximar delas. Muitas pessoas acreditam que os polvos não são perigosos para os humanos. Eles acham que essas criaturas só podem sugar levemente a pele e nada mais. Mas isso não é verdade. Os polvos são criaturas bastante perigosas e o polvo de anéis azuis é particularmente perigoso. Esse polvo, que vive nas águas das marés e nos recifes de coral no Oceano Pacífico e Índico, é um dos animais marinhos mais assustadores de todo o planeta. É muito venenoso. Seu veneno contém uma potente tetrodotoxina, a mesma encontrada no baiacu, que é usada para fazer o prato chamado fugu. Uma mordida de um polvo de anel azul pode causar náuseas, insuficiência respiratória, ataque cardíaco, cegueira e paralisia. Se a vítima não receber os primeiros socorros, a morte será inevitável. E a pessoa pode nem sentir a mordida. Por exemplo, em 1967, um soldado encontrou um polvo de anéis azuis enquanto nadava. Ele o colocou na mão e começou a mostrá-lo aos amigos. Ele não sentiu a mordida, mas o veneno já estava se espalhando por seu corpo instantaneamente. 1h30 depois, o soldado havia morrido. O polvo de anéis azuis contém veneno suficiente para matar 26 adultos em questão de minutos ou horas. Definitivamente não vale a pena brincar com essa criatura com tentáculos. Eu esqueci de mencionar que ainda não foi encontrado nenhum antídoto para o veneno do polvo de anel azul. Nem existe um antídoto para o veneno de outra criatura perigosa que parece enganosamente bela. Fique ligado para conhecer essa criatura, ver o besouro que pode matar uma grande girafa e aprender sobre os animais australianos mais perigosos, dos quais você deve ficar longe. Vamos nessa! Caracol do Cone. Nem todas as conchas que estão na costa são seguras. Algumas delas realmente não são perigosas e podem decorar a prateleira de sua casa. Mas algumas podem matar você. É o caso dos caracóis de cone.
Ao que parece, cones não são apenas objetos colocados nas estradas, e nem apenas formas geométricas, mas também uma família de moluscos gastrópodes extremamente perigosos. Eles parecem muito bonitos, tantas pessoas gostariam de tocá-los ou até mesmo levá-los para casa. Isso não deve ser feito em nenhuma circunstância. Esses caracóis são extremamente venenosos. Além disso, são criaturas predatórias que picam suas vítimas com um arpão. E eles podem fazer isso a curta ou longa distância. A longa distância, eles atiram um arpão com tanta força que pode facilmente penetrar na pele como uma bala e até mesmo romper um forte traje de mergulho. É muito doloroso por si só, mas além disso também é muito perigoso. O veneno desses caracóis age muito rapidamente. A morte pode ocorrer em minutos. Além disso, não há antídoto para esse veneno, então o tratamento só pode ser sintomático. Cerca de 30 a 50% dos ataques do caracol cone terminam em morte. E acho que esses fatos são suficientes para você nunca tocar em conchas estranhas na costa e no mar. Em regiões distantes do nosso planeta, tribos selvagens ainda caçam usando armas primitivas. Por exemplo, os bosquímanos sul-africanos ainda usam arcos e flechas para abater presas grandes. Mas eles não teriam tido sucesso se não fosse pelo besouro da flecha venenosa. Mas como o inseto pode ajudar as pessoas a caçar animais? O fato é que não se trata de um inseto qualquer, mas de um depósito de toxinas perigosas. Dentro do besouro da flecha venenosa está escondido o veneno mais forte, chamado de aflatoxina. Desde os tempos antigos, os aborígenes sabem que se você moer besouros da flecha venenosa e misturá-los com o suco de certas plantas, a poção resultante pode derrubar até mesmo um grande animal. O veneno do besouro da flecha venenosa penetra rapidamente na corrente sanguínea da vítima e reduz a produção da hemoglobina em 70 a 80%. Como resultado, os rins da vítima param de funcionar e a vítima para de respirar em algumas horas. O veneno desses besouros pode matar até mesmo uma grande girafa. Portanto, é melhor não tocar nesses insetos. Deixe os aborígenes das tribos locais lidarem com eles. Afinal, eles estão acostumados há muito tempo a lidar com esses monstrinhos. Ornitorrinco. Provavelmente você já deve ter visto um ornitorrinco pelo menos uma vez. Essa criatura australiana parece muito fofa. Parecem inofensivos, não é mesmo? Mas saiba que não. Apesar de seu pequeno tamanho e aparência engraçada, os ornitorrincos são alguns dos animais mais perigosos da Austrália. Isso por conta das esporas localizadas nas patas traseiras desses mamíferos. Cada esporão é conectado por um duto a uma glândula crural, que produz um coquetel complexo de centenas de toxinas diferentes durante a temporada de acasalamento. Os machos usam as esporas durante essa época, mas às vezes usam o veneno para sua proteção. O veneno do ornitorrinco pode matar um dingo ou outro animal pequeno, mas felizmente não é fatal para os humanos. Ainda assim, não é agradável receber uma dose tão poderosa de toxinas. A picada do ornitorrinco causa dor intensa e desenvolve um inchaço no local, que gradualmente se espalha por todo o corpo. Em alguns casos, a vítima pode experimentar os efeitos de um ataque de ornitorrinco por vários meses, e quase nenhum analgésico pode aliviar a dor. Esse é o problema dessas criaturas. Areia da teia de funil de Sydney. A Austrália não é apenas o país dos ornitorrincos, mas também de aranhas, e a aranha-teia de funil de Sydney é outro artrópode perigoso desse continente. Essa espécie de aranha vive apenas em New South Wales. É encontrada ao sul do rio Hunter, a leste das Montanhas Azuis e ao redor de Sydney. Pelos padrões da Austrália, não é uma aranha muito grande, seu comprimento máximo é de apenas 5 centímetros. No entanto, você não deve pegá-la com as suas mãos, pensando que uma coisa tão pequena não causará nenhum dano. Apesar de seu tamanho, a areia-teia de funil de Sydney é muito perigosa porque é venenosa. Sob certas condições, ela pode atacar humanos. Entre 1927 e 1981, 13 pessoas foram vítimas de suas mordidas. Felizmente, um antídoto foi inventado em 1981 e nenhuma morte foi relatada desde então. Mas se a vítima não for tratada rapidamente, a mordida pode ser fatal. Em geral, a picada dessa aranha é muito dolorosa e desagradável, por isso é melhor ficar longe desse artrópode, assim como de outras aranhas. Eu não acho que muitas pessoas gostariam de apenas tocar uma água-viva flutuando no fundo do mar. Afinal, todo mundo sabe que elas picam de maneira desagradável. Normalmente, essa picada é como contato com urtigas. Mas existem algumas delas que picam com muito mais força. A caravela portuguesa, por exemplo. Na verdade, uma água-viva com esse nome não é apenas uma água-viva. Ao invés disso, é um organismo colonial, composto de muitas unidades menores chamadas zooides,
que em unidade se assemelham a uma água-viva. A caravela portuguesa é muito colorida e tem um brilho intenso, então o mergulhador pode querer chegar perto dessa criatura, ou até mesmo tocar nela, mas não vale a pena fazer isso. Seus tentáculos são muito longos, quando desenrolados chegam a 50 metros de comprimento. No entanto, eles são visíveis apenas em parte, porque em sua maioria são transparentes. É muito difícil percebê-los, então o mergulhador pode acidentalmente ficar preso neles. Nesse caso, o mergulhador vai ser picado por ela. A dor será forte, então é improvável que a pessoa consiga sair do abraço mortal. Muitas pessoas tocaram nos tentáculos dessa água-viva e não conseguiram chegar à costa, então é melhor manter uma distância respeitosa da caravela portuguesa. Isso é tudo, pessoal. Que outros animais nunca devemos tocar? Escreva nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.